Estamos aqui reunidos os professores Gisele, Jaqueline, Larissa e Luciovan, da terceira turma do mestrado do PROEF, Polo UFG, para realizar a atividade da disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física, sob a mediação do professor doutor Gustavo de Conte. Nesse trabalho, nós vamos discutir duas temáticas, que é a pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de professores, e também o currículo e a didática na educação. Para fazer essa discussão, nós lemos 3 textos. O primeiro é Pesquisa Sociocrítica sobre o Ensino de Educação Física e Educação de Professores de Educação Física, uma revisão sistemática, dos autores Anaya Garcia e Davis. O segundo texto é Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano, do Libânio. E o terceiro texto, Finalidades Educativas Escolares e a Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultura, também do Libânio. E através desses textos nós vamos buscar fazer a relação entre currículo, didática e a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física na formação de professores através da nossa prática pedagógica. Eu passo para minha colega Gisele, que vai dar continuidade. Então, pessoal, fazendo a leitura dos textos, né, e a partir de tudo que vivenciamos na escola, fica uma pergunta, né? Será que realmente existe, né, uma escola justa e democrática? Né? Os textos dialogam, né, com a nossa realidade e nos fazem refletir se existe mesmo, que existe uma necessidade, né, de uma formação inicial e continuada mais consistente, né, para os professores, né? Esse déficit na formação, ele acaba refletindo, né, na praxis pedagógica. Então, a formação ela deve ser pautada por reflexão crítica, né? E essa deficiência acaba por dificultar até a realização de pesquisas na área, né? É o que a gente pode perceber no primeiro texto, a falta de pesquisas críticas na área, né, aqui no Brasil. E, então, eu acredito que os professores necessitam de uma formação mais sólida, né? Não só na educação física, mas em todas as licenciaturas, né? Em que haja associação, né, de conteúdos e didática apropriada, né, para a transmissão dos saberes. Então, os profissionais de educação, eles se deparam agora, né, com a BNCC, que traz uma mudança, né, também na formação inicial e continuada dos professores. Todos sabemos, né, que a BNCC é restritiva, reducionista, e ela traz mais um controle, né, sobre o trabalho pedagógico, através do alinhamento, né, de competências, habilidades, que limita os professores, né, na formação integral dos indivíduos. Então, a gente tem uma lógica empresarial embutida, né, que vem se impondo na educação básica pelos reformadores empresariais, e isso é um fator preocupante, né? A gente se depara hoje com a educação de resultados, né, com os conteúdos mínimos para serem trabalhados, que buscam preparar os indivíduos para o mercado de trabalho, né? E onde que fica o trabalho reflexivo, né, que é tão necessário, né, para a emancipação do indivíduo. Então, nas escolas municipais já existem, né, os materiais didáticos, né, as provas bimestrais, que são padronizadas, né, de acordo com a BNCC, e para que toda a rede possa estar trabalhando com avaliações também padronizadas, em busca realmente de resultados, né? E é importante também na formação dos professores trabalhar com conhecimento sobre as diversidades, né? No último texto traz essa questão da diversidade, para que a escola possa ser cada vez mais democrática, né? E proporcionar o desenvolvimento adequado de todos os alunos, os indivíduos, independente das suas diferenças. Então, falta uma formação que inclua esses estudos, né, sobre a diversidade, pois na escola a gente se depara, né, com esse público diferenciado, e entre eles estão os alunos, né, com algum tipo de deficiência, né, tanto física como intelectual, e os profissionais às vezes não se sentem preparados, né, para trabalhar com esse público, né, porque faltou uma formação bem direcionada. Então, vou passar a fala agora para a Larissa. De acordo com os textos também, né, já citados aí pela Jaqueline, né, e pela Gisele, eles também levantam muito a questão sobre a didática mesmo, né? E aí a didática perpassa justamente por essa questão da formação, como a gente já citou aqui, a minha formação, né, enquanto professora de educação física, passou aí por alguns aspectos que a gente consegue visualizar que eles são capazes de promover aí essa separação, né, esse reducionismo, talvez, né? No segundo texto de Libânio, a gente percebe bem essa questão aí, onde ele coloca a formação de um pedagogo e a formação das áreas das especialidades, né? Onde uns são mais voltados para a questão conteudista, né? Enquanto na pedagogia é mais voltado para o como fazer. Tem, inclusive, um texto que a gente leu, né, nesse programa do mestrado, que é um texto de Darito, que ela cita muito isso, assim, ela fala sobre o saber fazer
e o saber como fazer. Então, como a gente vai trabalhar essas questões didáticas com o aluno, né, no sentido de trazer realmente essa transformação, essa consciência, essa autonomia, né? Então, é preciso, né, que a gente faça aí essa mediação, né? Nós, enquanto professores, não somos os detentores do conteúdo, a gente está lá para promover essa mediação e o aluno, através aí dos processos investigativos, também como é citado nos textos, né, promover realmente a apropriação, né, daquele conteúdo, de forma que ele passe aí pelos processos investigativos mesmo de como aquele conteúdo foi sendo construído aí, né, historicamente. Então, eu acho que assim, na nossa realidade, a gente percebe muito algumas defasagens, e é sempre importante que a gente faça essa formação continuada no intuito de acabar mesmo com essa. Acabar, não digo que a gente não consegue encerrar, né? A gente está sempre em construção, mas no sentido de fazer com que o nosso trato pedagógico ele seja mais no sentido de mediar, né? E é isso, eu gostaria de passar então a fala, né, para o professor Luciovan. Então, pessoal, eu creio que assim, a linha central. Luciovan, seu áudio está desligado. Sim, desculpa. Então, gente, professor Silvan, né, que a Larissa falou, eu acredito que acho que o foco central que eu consegui entender e perceber dentro dos textos foi essa questão, né, da formação do professor, pensando a respeito do saber fazer e sobre saber como fazer, né, como a própria Larissa já citou anteriormente em outros textos trabalhados já por nós aqui dentro do programa de mestrado. Dentro dessa perspectiva, eu acredito que, já trazendo um pouco mais para a minha formação, para a minha realidade, que também se aproxima muito da Larissa, né, que a gente veio da mesma universidade, mais ou menos na mesma época, né, Larissa? Aliás, a gente estamos na mesma época, inclusive, né? Nós quatro, né? Nós quatro, né? Então, mais ou menos da mesma época mesmo, né? Que, assim, pensando nesse aspecto, a nossa formação em geral, ela acabou deixando muito a desejar, porque a gente ainda vinha num processo de transformação que, apesar de já estar nos anos 2000, ainda era um processo recente que estava chegando naquele momento ali dentro da universidade. Eu, em particular, como já disse em outras atividades, em outros vídeos já gravados, ainda passei 1 ano e meio dentro de uma universidade que tinha uma visão totalmente tecnicista de esporte, que era a Universidade Católica, a USPUC, né? Passando para a UEG, eu já consigo perceber, Zé Fébio, eu consigo perceber uma melhora e uma mudança, uma busca, uma tentativa de se pensar nessa educação física que tentasse trabalhar um pouco melhor o conteúdo específico da educação física e também os aspectos didáticos. Contudo, o que a gente consegue perceber é que, mesmo com essas tentativas, essa era uma relação que ocorria de forma, assim, muito ruim. Realmente deixava muito a desejar. Nós tínhamos grupos de professores que tentavam trabalhar a didática mesmo, como ensinar, de forma crítica, inclusive, e outros professores que simplesmente está aqui, o conteúdo é esse, vocês têm que saber fazer, se vocês não souber fazer, vocês não conseguem ensinar. Eu preciso saber fazer um saque, eu preciso saber fazer um arremesso de basquete, eu preciso saber fazer um passe de handball, um toque de futsal, eu preciso saber a técnica da natação apropriada, e o máximo que eu vou ensinar para vocês são processos pedagógicos que levam à reprodução de tais movimentos, certo? Ou seja, nós tínhamos então 2 grupos. Já tínhamos 2 professores mais do lado das MEFs, que seriam também as metodologias de ensino da educação física, que tentavam trabalhar o ensino de forma um pouco mais crítica, preocupado na formação integral e social do indivíduo. Que indivíduo? O aluno, no caso, certo? E também do próprio professor que estava ali em formação. Mas até mesmo esses professores, às vezes, se perdiam. Por quê? Porque também tiveram uma formação pautada no saber fazer. Então, eles tinham que lidar com esse conflito de conceitos que existiam na própria formação, né? Eu acredito que atualmente isso hoje, assim, tem estado um pouco melhor, mesmo tendo havido essa separação entre os cursos de bacharel e os cursos de licenciatura, né? Onde, teoricamente, o bacharel vai se preocupar um pouco mais com a pesquisa e a execução do saber fazer propriamente dito no mercado de trabalho, e a licenciatura vão preocupar um pouco mais com saber como ensinar esses conteúdos. Contudo, pensando hoje nos alunos que estão saindo, eu recentemente tive com alguns estagiários, aliás, da licenciatura, e eu percebi que mesmo lá existe essa dicotomia, apesar da tentativa de se trabalhar numa perspectiva progressista, sociocrítica, que leve em consideração toda essa questão da diversidade, certo? Já pensando na questão dessa diversidade, já me traz um outro assunto, eu tenho essa característica, eu trabalho com educação especial, com crianças e adolescentes com múltiplas deficiências. Até um tempo atrás, eu trabalhava com adultos. Mas aí, por conta de uma questão legal, prefeitura, a gente passou a atender só até os 15 anos de idade. Passou disso, nem matricula na escola mais. Eles não estão mais com a gente, essas crianças, né? Eles são passados para o Estado, né? Que eu acho que é a sua realidade, né, Jaqueline? Você já trabalha no Estado, já são mais velhos. Atendo acima de 15 anos. Isso, e eu atendo abaixo, né? Passou a acontecer dessa forma. Dentro dessa perspectiva, a gente percebe também essa dicotomia, né? Essa separação entre o saber fazer e o saber sobre o fazer. Por quê? Nós temos, ao mesmo tempo, um espaço que tenta valorizar a diferença,
nesse caso, é caracterizado principalmente pelas deficiências cognitivas e físicas que esses meninos têm, mas, ao mesmo tempo, lá na própria lei da inclusão, eles nos estimulam a trabalhar as necessidades muito mais fisiológicas e motoras e adaptação desses alunos, bem numa visão mais pragmatista mesmo da coisa, do que necessariamente na formação crítica desse aluno e na formação para a vida no que se refere a se colocar enquanto sujeito, né? Contudo, eu percebo hoje na minha prática, e também conversando com você, né, Jaque, que a gente busca trabalhar essa formação integral do nosso aluno, mas na lei isso não está sendo muito preocupado. E talvez uma questão ainda mais preocupante, a nossa formação de base, lá na academia, para trabalhar com esse aluno especial, ela é praticamente inexistente. Eu não sei como é que foi necessariamente, já você pode até falar aí, mas comigo, quando eu entrei lá na instituição onde eu trabalho, eu caí meio de paraquedas, porque eu tinha experiência com natação de iniciação esportiva. Foi a partir da minha realidade que eu comecei a buscar formação, comecei a pensar em formas de trabalhar para atender o que a lei me manda atender, que são essas necessidades, mas, ao mesmo tempo, mesmo aquele aluno com as suas limitações, seja elas cognitivas ou físicas, se colocar e se portar como alguém que tem capacidade de pensar e refletir um pouquinho a respeito da sua realidade, de entender quais são as suas limitações, mas, ao mesmo tempo, também entender quais são as suas potencialidades e tentar focar nas potencialidades ao invés das limitações, certo? Então, assim, eu vejo essa importância nessa busca dessa educação física que atenda e respeite a questão da diversidade. Aí é lógico, né? O texto vai falar em inúmeras diversidades, seja de gênero, seja cultural, social. Lá não fala especificamente sobre as deficiências, mas a gente sabe que está envolvido dentro desse processo, né? Porque se a gente se perde e a gente deixa de lado isso, inclusive o saber sobre o fazer fica comprometido, porque você não tem condições de trabalhar de forma didática aquele seu conteúdo, aquela sua especificidade, no nosso caso da educação física, se você não entende a realidade do seu aluno. Então a gente precisa buscar isso daí. E agora, nós, né, na universidade, voltamos para a universidade com o mestrado, provavelmente alguns de nós devem seguir para doutorado. A gente tem que, lá dentro, tentar estimular isso o máximo possível, até como forma de garantir, né, a permanência da educação física, que é uma discussão que se faz tão grande hoje, do porquê isso dentro do currículo, né, como algo que realmente é indispensável. E eu acredito que essa busca dessa criticidade, aí eu nem vou entrar na discussão a partir de qual paradigma, mas apenas da criticidade, ela é de extrema importância e necessidade na nossa formação e na formação dos nossos alunos. Algum de vocês quer falar mais alguma coisa, meninas? Eu vou só acrescentar o que você falou, Luciovan, a respeito da formação, tanto didática como para a inclusão, né? Eu fiz graduação na mesma época, e na inclusão a gente tinha uma disciplina na faculdade, só que era optativa, e ela concorria com musculação. Então, quando eu fiz, tinha 2 pessoas na minha sala, eu e mais uma, né? E a gente não teve mais nenhum conteúdo. Só teve esse conteúdo quem optou por ter esse conteúdo, que foram 2 pessoas. Então, assim, ficou muito a desejar, né? O conteúdo de inclusão, né? Porque a pessoa escolher entre musculação e inclusão, quase toda a sala escolheu musculação. E a É até uma didática escolha também. lógica, né, Jaqueline, por conta da questão da necessidade de trabalho, onde é que tem mais mercado? Sim. E a gente vê também a própria visão do próprio aluno, né, que entra na universidade, né? Não, e até mesmo por uma questão da formação, né? Pelo tudo que a gente já falou aqui, como, assim, a gente não veio de uma formação ainda onde era dicotomizada na licenciatura e bacharelado, mas ainda assim a gente percebia muitos aspectos, assim, de dissociação, né? De paralelismo mesmo, como foi colocado lá no texto, né? E aí, em relação também à diversidade, assim, só para, né, colocar aqui e acrescentar também, o texto lá coloca justamente assim que a diversidade, a gente deve tratar dela, mas ela não deve ser o carro-chefe, né? Assim, ela deve estar presente em todos os aspectos, né, didáticos e sociocríticos a serem estimulados e tratados, né, no contexto aí das didáticas, enfim, né, em si, mas a gente deve entender que a diversidade, ela não é que ela deva ser como se fosse o trato essencial, né, que a gente tem que entender também que a gente tem uma certa universalidade, né, de objetivos, né, a serem atingidos e encará-las, né, para tratar essa diversidade, cada um em sua especificidade em si também, né? Sim. Então, gente, esse foi o nosso texto, o nosso trabalho. Espero que ele possa ter acrescentado e enriquecido de alguma forma na formação de vocês e que a gente continue nessa busca constante de uma formação crítica, de uma educação física significativa, independente do nosso espaço de trabalho e atuação. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo.